sejam todos muito bem-vindos ao Pod Ana. E com muito prazer que eu tenho duas convidadas especiais com um assunto nada mais, nada menos como importante para todos. A NR01 nas empresas, mas através da saúde mental e a perspectiva sistêmica. Sejam muito bem-vindas, Liliana Pinheiro e Tatiana Farias. Claro, o primeiro episódio a gente fica um pouco na emoção, né? Então, assim, gostaria, do nosso público que está aqui nos assistindo nessa introdução, que eu pudesse saber quem é a Liliana Pinheiro, quem é a Tatiana Farias e depois, como surgiu a Conectada Brasil? Sou Liliana Pinheiro, mentora, especialista em liderança e gestão educacional e de negócios, palestrante. Então, tanto a palestra quanto a minha mentoria principal é Líder de Si, Líder de Sucesso, que eu sempre falo, antes de liderar os demais, eu preciso organizar a minha casa emocional. Quando eu estou pronta, eu lidero qualquer empresa, qualquer organização. Então, esse é o meu trabalho, de assessoria e também de estrategista, de ver o melhor no outro e também fazer uma escala de produtos e de lançamento também enquanto mentor ou palestrante. E você? Eu sou Tatiana Farias, sou terapeuta, sou mentora, sou consteladora familiar e trago essa visão sistêmica para dentro das organizações, para as pessoas entenderem, desmistificando o que é constelação familiar, o que é visão sistêmica e trazendo de maneira muito prática como isso acontece dentro das organizações, como esse campo morfogenético conversa com a gente e trazendo assim de maneira muito simplificada, com exemplos práticos para que as pessoas consigam compreender como isso atua na prática. Muito bem. E agora, então, contem como surgiu a Conectada Brasil, como houve essa conexão entre as duas. Gente, essa conexão foi até meio engraçada, né? Ela começou na catástrofe climática lá em maio de 2024, onde eu estava no encontro em São Paulo, Alphaville, e Tati, por não poder ter se deslocado, eu subi no avião enquanto deu tempo que ele não estava afogado. Eu vou falar. E ela não conseguiu e ficou online, acompanhando. Bem, lá surgiu uma grande frente de ajuda ao Rio Grande do Sul. Iniciamos em cima de um palco em torno de 200 pessoas, que se expandiu para quase 4.000 colaboradores. E aqui está alguém que coordenou também esse processo, que esteve à frente. E daí o que aconteceu? Eu me coloquei a serviço, só que meio perdida, sem saber se eu era marketing, se eu era o que é. E ela veio para me atender. E daí eu disse, meu Deus, não sei o que está acontecendo aí, Tati, mas eu tô aqui para ajudar. Né? Não quero atendimento, eu quero ajudar. E daí fui para a linha de frente. E conduzi os meus guris, os meus meninos, que eu falo, que foram um sucesso. E essa moça aqui esteve à frente de um processo. A gente sempre fala, nós vivemos 100 anos em poucos meses. Foram 3 meses intensos. E já nessa época a gente fazia conexão de pessoas. Então, essa base que foi o Levante Rio Grande do Sul, ele é parte integrante também da Conectada Brasil. Porque nesse momento de maior catástrofe, a gente tinha ali milhares de pessoas precisando de ajuda, mas a gente reuniu também milhares de pessoas, de voluntários querendo ajudar. E a gente era o elo dessa corrente, conectando as pessoas, conectando lá o terapeuta que queria ajudar e a pessoa que precisava de ajuda. Então, a gente ali fazia essa conexão e isso, assim, ganhou uma proporção tão grande que aí eu e a Lili, eu disse, foi um encontro de almas, assim, a gente se conectou demais. Eu disse, por que não expandir isso? Né? E hoje a Conectada Brasil surge
exatamente com essa essência de conectar as empresas a soluções, a mais saúde mental, a mais bem-estar para os colaboradores. Por isso que eu tenho plena certeza que daqui 1 ano a gente vai estar aqui de novo comemorando realmente um marco histórico de saúde mental no Brasil, que a gente tenha cada vez mais pessoas vivendo a sua melhor versão, porque eu acho que é isso, sabe? A gente vê o propósito de alma de cada um e quando a gente está assim no nosso despertar da essência mesmo, a gente entrega o melhor. E aí que houve a conexão. A minha parte, eu sou mais racional da questão de estratégia, de liderança, de gestão de processo, de impulsionar, vamos lá. E a Tati vem com esse olhar sistêmico, acolhedor, e aí essa é a nossa entrega da Conectado. Olha, estou muito feliz de tê-las aqui. Uma satisfação imensa. Então, muito obrigada. Vamos introduzir, né, o nosso momento aqui. Agora é o momento de agradecer aos nossos apoiadores, que por estarmos nesse ambiente, nesse espaço da Virtual Leixe. Quem não conhece, @virtual_leixe, tá? Vai ficar depois aqui escrito para vocês. E ao nosso produtor Eduardo, da E-Produtora Poa. São pessoas fundamentais para estarmos realizando esse momento. Mas sim, o momento de estarmos com essas convidadas aqui especiais foram impulsionadoras desse primeiro episódio. Então, eu sou muito grata a vocês, a Liliana especialmente. Em outro momento eu falo um pouquinho mais para vocês, mas era isso. Gratidão por este momento e por todo este apoio, a confiança e a credibilidade na minha comunicação e no meu trabalho. Então, vamos iniciar com as nossas convidadas aqui hoje, nesse dia tão especial. Muito obrigada, primeiramente, por aceitar o convite e, na verdade, também me ofertarem este momento. Porque se não fosse vocês, né, já fiz o agradecimento, né, Tati, em especial a Liliana, mas por todo um conjunto, mas te agradeço imensamente por tu estás aqui dividindo junto com a Liliana esse momento único. Então, sejam muito bem-vindas, né? Obrigada, Mais uma vez, obrigada. Liliana Pinheiro e Tatiana Farias, tá? Obrigada. Não tem como a gente não ter um olhar diferenciado por essa oportunidade de todos que estão nos assistindo, né? E alguns que podem estar nos escutando também, por que não? Entender a importância desse momento que a gente vai vivendo e a gente acaba entendendo que isso é uma prevenção. Vocês vão me corrigindo até para eu passar e ter esse entendimento, que não só uma questão de prevenção, a NR, ela está intrínseca, né, na segurança e medicina do trabalho, me corrigem até a segurança, né, do trabalho, e com isso vocês fizeram todo esse momento de vocês se apresentarem, se conectarem, criar Conectada Brasil, gente, é muito legal, é muito, assim, satisfatório poder a gente falar que Conectada Brasil e o tão longe que vai, né, pela essa perspectiva e realmente de vocês poderem analisar isso como não só uma oportunidade, mas sim algo que vai trazer grandes retornos para as pessoas como num todo. Não só para uma organização, mas para as pessoas. Então, gurias, eu acredito que seria bem legal, desculpa falar gurias, se vocês não quiserem, a gente gaúcha pode aqui, chamar, né? gurias. Perfeito. Muito Passou do dos nosso 50, normal. guria elogio. Então é isso, ó. É um papo bem descontraído. Então, eu acho que a gente podia, na verdade, né, não só aqui, a gente falou dos apoiadores rapidamente aqui, e vocês estarem aqui. Nós estamos no Espaço Virtual Leixe, né? Então, estamos com o produtor Eduardo, a E-Produtora Poa, tá? Então, vamos deixar depois aqui marcado, mas não tem como a gente não se emocionar, gente. E esse é o meu primeiro episódio. E tem outras coisas que eu vou dividir depois com vocês, que os insights que a gente recebe, né? Hoje, eu venho trazendo essa minha marca, o Pod Ana, e com essas maravilhosas, mas a blusa, eu não vou deixar de dizer que o teu batom tá igual a cor da minha marca. E eu hoje até não estou como eu gostaria, com preto, vermelho, mas nada é por acaso. Nada então, por acaso. A Lili vem com tons que eu quero explorar. Então, eu penso que, assim, tudo atrai, né? E Kátia, eu quero fazer como a gente vem com essa batida de consteladoras, nada mais, porque hoje é um dia muito especial de lançar. E eu falo,
A Tati também, a gente se posiciona como lançadora de ver o melhor no outro e porque o nosso objetivo é que todos sejam ouvidos. Não existe ninguém que não tenha nada para dar ao outro. E ninguém ajuda ninguém, nós somos apoiadores. Então, eu convido que nós, né, que a gente brinde com essa água e que ela represente o início de uma jornada de muita prosperidade. Sucesso. Viva! Uhul, viva! A Conectada, Podiana, Aos apoiadores, aos apoiadores, a Leixe. A Leixe, Virtual Leixe especificamente. Isso, ao Eduardo. Da E-Produtora. Então, Esse é só o nosso start vamos a de novo Conectada. aí. Mais uma Uhul. vez, ó. Sucesso. Água é símbolo de vida, purificação. Então, se conecta também com o nosso trabalho. Então, E o brinde, Perfeito. eu acredito que seja uma das riquezas que a gente tem, Sim. né? Editar com pessoas. E aí, Sim. então, mais do que nunca agora, com a Conectada aqui, que é uma das coisas que eu mais amo, e por algum motivo eu já deixei isso passar, é me conectar. Então, tá tudo e se certo. tiverem taça em suas casas, tomem água na taça, porque ela vai trazer também uma boa prosperidade. Bom, gurias, então vamos partir para as perguntas agora. E não tem como a gente não iniciar pedindo uma rápida contextualização da NR01. E o que ela é? Perfeito. A NR1, ela existe já há décadas, né? Ela é uma norma regulamentadora que fala sobre os riscos dentro do ambiente de trabalho. Então, ela não norteia somente a saúde mental. A saúde mental, ela está entrando nesse momento, por isso que ela está em foco. Mas a NR1, ela fala ali dos riscos físicos, os riscos ergonômicos. Ela traz toda uma questão ali de diferentes riscos que os funcionários correm dentro do ambiente de trabalho e como buscar precauções, enfim, como evitar esses riscos. E agora, a partir do ano passado, foi incluída, então, a questão da saúde mental, que eu acho, assim, ó, fundamental que tenha isso, porque se a gente for pensar, os trabalhadores passam, no mínimo, 8 horas dentro do ambiente de trabalho. Então, por que não promover a saúde mental dentro do ambiente de trabalho? E eu sempre falo assim que isso vai ser um grande marco na saúde mental do Brasil, porque esse funcionário, ele certamente é um pai, é uma mãe, e isso vai refletir nas casas, nas escolas, para os filhos também. Eu sempre falo assim que a questão ali do presencialismo, que a pessoa está ali, corpo presente, mas a alma está lá em outro lugar, ela não acontece só dentro do ambiente de trabalho. Ela acontece também nas casas. Então, um pai, uma mãe que está ausente, que não está conseguindo ter esse olhar atento para a saúde dos filhos, acaba refletindo nas crianças que vão denunciar essa falta dentro da escola, que é o ambiente escolar ali, que elas também ficam ali no mínimo 4 horas do seu dia ali. Perfeito. Então, a questão da saúde, dentro das empresas, a gente vai viver um grande marco de saúde em todo o Brasil e que se expanda para o mundo inteiro. E Tati, lembrando que quando se fala em empresa, por isso nós falamos em organizações, porque a escola é uma empresa. E quando se fala em empresa, se acha que não, é a Vompar, é a H-Pharma, e eu vou estar falando, são exemplos somente, é a Virtual Leixe, não. As organizações educacionais também são empresas e têm muitos colaboradores. E essa visão, nós queremos, dentro da Conectada Brasil, trazer essa amplitude e essa consciência. Porque ela fez o gancho das escolas, se não trabalhar os colaboradores, vai refletir nesses estudantes, que vai refletir, tocar lá nessa família. Mas lembrando que o educador... Ele é o cara que toca tudo, mas atrás dele, daí vamos lembrar que a Conectada traz uma batida também de preparar quem está à frente, os gestores, as lideranças. Primeiro nós trabalhamos as lideranças, os empresários, nossa, essa lei veio para nos derrubar, agora acabou, agora eles vieram para nos derrubar, porque estão dando arma para os bandidos. Não, o colaborador não é bandido, ele é colaborador. Então, e
Por isso, a Conectada vem com uma proposta, depois a gente vai dizer ali, da mentoria Pocket para as empresas, que é preparar quem? Quem lidera. É o empresário sabendo o que é ele sabendo que NR tem várias e uma se conecta com a outra. E ele tem que saber estar dentro dele, internalizado, que se ele entender que saúde mental, se o meu colaborador está bem, eu vou ter lucratividade. Então, é sobre isso. Eu acho que até aproveitando, acho que na próxima pergunta que eu queria já fazer, mas acho que vem a calhar, Liliana, esse impacto que na prática pode ter, ou justamente algumas pessoas vão pensar que os empresários, os gestores, as suas lideranças, de que talvez seja algo negativo, mas a gente tem uma outra visão, e por isso a gente está aqui trazendo esse complemento. Então, tragam para a gente assim um pouquinho na prática e desse impacto. Perfeito, a tua pergunta é sobre isso. Eu tenho certeza que todas as pessoas que estão nos ouvindo, nos assistindo nesse momento, em algum momento elas já tiveram dificuldades em lidar com as suas emoções, em lidar com situações. E aí eu pergunto, nesse dia, a tua produtividade foi a mesma? É sobre isso. O funcionário que está bem, que a saúde mental está em dia, que ele está se sentindo bem, ele é mais produtivo. A pessoa vai ter menos afastamentos, ela vai ter maior produtividade, porque ela está num ambiente de trabalho gostoso, cheiroso, organizado, onde ela é ouvida, onde ela se sente parte integrante, pertencente, ela vai aumentar a produtividade. A gente tem pesquisas ali que falam em torno de 30% de aumento na produtividade. Então, isso, para um empresário, para um empreendedor, é um grande investimento. Porque tu investe na saúde mental do funcionário e o retorno na produtividade é certo. Esse funcionário ele vai, em média, 20%, 25% se ausentar menos. Vai ter menos atestados médicos, vai ter menos afastamento. Então, ganha de todos os lados. É o ganha-ganha mesmo. Exatamente. E através de um propósito mais individual também, né? Não é só o todo da organização, mas com o indivíduo mesmo, né? Perfeito. Eu disse, isso reflete em todos os setores da vida, porque esse colaborador, ele é pai, ele é mãe, ele é irmão, ele é filho. Então, dentro da comunidade, da família, vai refletir esse bem-estar, que muitas vezes as pessoas não conseguem perceber o seu adoecimento. E se tu tem dentro da empresa um líder, um olhar treinado a identificar esse sofrimento do outro, e ali tudo que a gente trata de maneira precoce, ele é mais rápido de tu tratar. Qualquer doença, e a doença mental não é diferente. Então, se tem um olhar treinado para ali, nos primeiros sintomas, tu vê que aquela pessoa já está se isolando, mudando o comportamento, tu já convida ela a fazer um atendimento especializado, ela com certeza vai ser muito mais rápido ela superar e ela voltar para o seu eixo. E nem sempre é sobre doença, também é a questão da equipe, dessa equipe ser coesa, né, dela se sentir pertencente, né, ali no momento que eu falo, de novo, se o gestor que está lá, ele tem conhecimento, ele está treinado para ter essa visão e ele já dispara, e daí a gente trabalha uma questão de planejamento estratégico, que as pessoas às vezes se assustam, planejamento estratégico, que nome é esse? Gente, é organização, é ver o todo, é ver o ano da empresa e colocar ações preventivas dentro desse contexto. Então, a gente traz a questão, bem, quem para falar sobre climatério? Quem para falar sobre a mulher na menopausa, que está lá se abanando, morrendo, ou está morrendo de ódio ali, saiu super, porque é o corpo, os hormônios ali, e daí chega e tem que estar na organização perfeita, plena, não. Vai ter um momento que ela vai disparar, tem um gatilho interno que vai disparar algo, e que vai dar alguma situação. Então, se tem alguém preventivamente preparado, não vai passar desapercebido. Ou, né, a gente tem a questão de treinamento para que, acompanhe cada, né, colaborador. E até a questão de idade, né, Tati? A Tati aqui vem com a questão até do sistêmico ali, que tem 3 pilares.
Bert Hellinger, ele nos traz ali as 3 leis do amor, que assim como a lei da gravidade, ela existe independente que tu acredite ou não. Então, as leis sistêmicas que Bert Hellinger nos traz, elas são a lei da ordem, do pertencimento e do equilíbrio. E quer as pessoas conheçam, acreditem ou concordem ou não, elas existem. Então, a partir do momento que o funcionário se sente desvalorizado, que ele acha que ele está entregando muito e ele não está tendo o retorno adequado, vai haver um desequilíbrio dentro da empresa. Então, isso precisa ser visto. E a partir do momento que tu treina as lideranças a identificarem isso e equilibrar, porque no meu lugar eu tenho força. Então, se realmente eu me sinto pertencente, eu me sinto forte dentro da empresa, eu vou dar o meu melhor. É aquilo que a gente fala de vestir a camiseta, né? E da questão da ordem, a ordem é a questão hierárquica. Isso é a ordem no sistêmico, entendeu? Depois vem a questão ali mais do pertencimento, que até a gente conversou, mas o pertencimento, o que é? Eu disse, Tati, o que é o pertencimento? Pertencimento. Então, a partir do momento que eu entendo que eu assinei um vínculo com essa empresa, eu assinei um contrato de trabalho, eu também pertenço. Então, eu preciso fazer parte, eu preciso realmente estar no meu lugar, entender que esse aqui, porque muitas vezes não se tem isso, né, de qual que é a função de cada colaborador. Então, às vezes a pessoa acha que ela está até no lugar de dono, que é ela que tem que fazer as decisões, e isso causa desequilíbrio dentro da empresa também. Então, o funcionário ele precisa ter de maneira muito clara qual que é a função dele. E as atribuições. E as atribuições, qual que é o papel dele dentro dessa organização. É daqui até aqui. Claro que ele precisa ir se melhorando, se desenvolvendo e ir também subindo, evoluindo dentro da empresa. Isso é fundamental, porque muitas vezes a gente tem aquele funcionário que se acomoda com o daqui até aqui, vai passar 30 anos aqui e vai achar que tá bom. Não, a gente gosta quando o funcionário se empenha, evolui e realmente vai ascensionando, né? O que me capta aqui e o que a conecta, então, de fato, já introduzindo o que nós vamos ter aqui no longo, não só do nosso bate-papo, mas da ação de vocês, é esse olhar, né, de uma forma sistêmica, que nós vamos falar mais ainda, mas estratégica também. E aí é importante esse depoimento e que quem esteja nos assistindo, que não tem nenhum bloqueio, é muito pelo contrário, ele vem para somar. As pessoas têm que ter esse olhar, de fato, de ser uma oportunidade, inclusive, de tu rever a tua organização. E se ela está em dia, tu poder processar se o teu planejamento existe, não existe. Eu achei bárbaro aqui, Liana e Tati, vocês comentarem isso, porque a gente como empreendedor, ou até mesmo como funcionário colaborador, e que todos já passamos por isso, a gente consegue ver a importância nesse olhar e, de fato, agora sistêmico. Perfeito. E a questão ali, a gente falou sobre a questão hierárquica, essa questão de, porque uma organização é cada coisa no seu lugar. Mas, com esse olhar sistêmico, ele também pode ser reposicionado. Por isso, a gente traz esse treinamento, essa nossa proposta, e é um chamamento. Por quê? E agora eu faço uma pergunta. Por que vocês acham que essa lei ela teria que estar agora, 25 de maio, entrando em vigor? Ela foi estendida. Algo tem. É porque tem medo, tem bloqueio. Por quê? As pessoas não sabem o que isso pode trazer de benefício para a empresa. Perfeito. Então, aqui é um convite às pessoas que abrir. Ter oportunidade abrir, querer saber. Ter esclarecimento, né? Então, tem aquela parte dentro da escala ali, né, do sistêmico, o equilíbrio. Equilíbrio de troca. Isso que eu ia comentar. Se a gente tem aqui dentro da minha empresa, por exemplo, eu e a Liliana somos colaboradoras na mesma função. Aí eu vou ali, eu penso que é só daqui até aqui, eu faço meu feijão com arroz e tá feito. A Liliana não, ela vai lá, ela se empenha, ela se dedica, ela dá o sangue pela empresa e chega no fim do mês o nosso salário é o mesmo. Quando tu trata o funcionário da mesma forma numa situação assim, o que é bom se desmotiva e o que é ruim não melhora.
Perfeito. Perfeito. E eu penso, assim, Gurias, que é uma carência que a gente tem muito grande nas organizações. Mas eu queria agora poder falar com vocês, já que a gente introduziu aqui, um pouco na prática, essa implementação. A gente já acabou aqui, vocês dando os spoilers, do que é essa implementação nas empresas, de fato. Como a gente inicia isso, né? Vocês estão dando todo um olhar que, por mais que muitos saibam, o óbvio tem que ser dito. Sim. E a gente não faz, muitas vezes. Como empreendedor, como gestor. Então, assim, vamos na prática agora, na implementação. Qual o primeiro passo que a gente deve pedir para todos que estão nos assistindo e tirar qualquer dúvida do início? Como a gente faz o primeiro passo nas organizações, nas instituições, nas empresas? É aceitar, né? Estar aberto, aceitar que precisa, eu quero isso na minha empresa, eu quero ser treinado, eu quero ser capacitado e eu quero ter os meus colaboradores amparados, abraçados. Por isso vem essa questão, a nossa visão sistêmica, essa questão do acolhimento, né? Então, o primeiro passo é aceitar que a NR01 ela tem esse ano todo, porque foi estendido, prorrogado. Então, nós ficamos muito felizes, porque a gente estava correndo que tinha que estar, porque vai ser a fiscalização por uma denúncia de um funcionário, enfim, ou por uma visita, não precisa ter uma denúncia, né? E daí, o que tu tem, Ana Kátia? Tu tem na tua empresa? Cheguei aqui, né? Sou do Ministério do Trabalho. Quais ações tu tens? Né? O que tu disparou já? Tu tem algo para nos mostrar? Daí nós já mostramos até. Não, nós temos aqui, aqui está a pasta do nosso colaborador e nós temos aqui a Conectada Brasil, que ela nos ampara, já está nos treinando inicialmente os gestores, as lideranças, para que eles disparem dentro da empresa com os nossos colaboradores. Inclusive, a gente já tem uma formação nesse dia, naquele mês, e por itens. Isso já é o primeiro disparo. Ou seja, a primeira ação na prática que a gente está falando, né? Existem alguns erros que a gente tem que ter esse olhar e como a gente poderia falar um erro mais comum? Não sei se a gente já está preparado para isso, para ter essa visão. Vamos lá, de uma forma mais objetiva com a lei. Não sei se eu estou sendo clara. Na minha opinião, a negligência é o pior deles. A negligência, ele gera muitos outros problemas. Então, um líder que é negligente com o seu colaborador, com o seu colega, ele, além de prejudicá-lo, ele prejudica os resultados da empresa. Então, muitas vezes tem aquela concorrência desleal dentro da empresa que também causa um desequilíbrio. Então, para mim, essa é a pior delas, a negligência. Meu Deus, simples e direto. Simples assim, direto, né? Bom, agora sim, como as pequenas e médias empresas, elas podem, de fato, adaptar a NR01 sem grandes investimentos? Que eu acredito que essa aqui é uma pergunta que a maioria deve fazer, né? O que em tempo de investimento, quanto isso vai impactar? E aí eu trago para vocês que também aqui a gente está falando de valor, mas não valor em espécie, né? O quanto custa, mas o valor daquilo que realmente os benefícios que vai trazer, que a gente já vinha falando um pouquinho aqui. Mas sendo mais objetivo é isso, como as pequenas e médias empresas podem se adaptar sem grandes investimentos. Perfeito. A gente tem planos de atendimento para empresas, desde pequenas empresas com ali até 10 colaboradores, até grandes corporações, grandes organizações. E a nossa mentoria de entrada, ela vai treinar essa liderança para essa percepção de identificar os riscos, de como fazer o planejamento. Já o nosso próximo produto, essa mentoria de entrada, que é Pocket, compacta, que a gente fala, elas são 6 encontros. Então, ali são 3 semanas, são 2 encontros semanais. A pessoa vai conseguir identificar como implementar isso dentro da
da sua empresa. Já no nosso modelo de mentoria avançada, que é um produto ali que a gente vai ter um acompanhamento por 6 meses, qual que é a proposta? A gente vai pegar uma liderança da empresa e a gente vai treinar semanalmente ali as aulas com conteúdo do que mudou, de como identificar esses riscos psicossociais, só que daí a gente vai ter um trabalho de conclusão de curso. Qual que é a nossa proposta? Que a gente vai ter ali um encontro mensal, onde a gente vai auxiliar aquele líder a fazer um planejamento, uma proposta de intervenção dentro da sua empresa, com as suas particularidades ali, com as suas questões. A gente vai fazer esse projeto juntos para aplicar dentro da sua empresa. Então, muitas vezes a pessoa se sente ali, meu Deus, é um mundo de coisas, eu não sei nem por onde começar. Vem para Conectada, que aqui a gente tem a solução. Muito bem, ou seja, já vai ter um plano de ação e para iniciar e startar, de fato, os próximos passos. Perfeito. E como se estendeu esse prazo, aquilo que eu falei, a gente, antes estava todo mundo desesperado e nós vimos coisas ali, gente, com valores muito baixos, conteúdos muito baixo mesmo, e não é por valor. Não se iludam que às vezes o valor baixo não é entrega alta, né? Nem é valor alto que vai dar entrega super, não. Também tem a ver a questão de conexão, porque eu posso pegar, comprei, eu adquiri, assinei e não disparo a ação na empresa. Então, não se iludam. Se é para comprar e engavetar, não façam isso. Muito importante. Né? Então, utilize isso lá para ver, trabalhar internamente o gestor, procurar se encontrar para ter a melhor ação com seus colaboradores. Porque não adianta. Tem gente que compra, adquire, né, Tati? E engaveta. E não é essa a nossa proposta. A gente quer uma ação estratégica de curto prazo, para que realmente atinja a liderança, o empresário que fica assustado, está assustado com isso. E também, nós vamos ter uma esteira, também a gente tem, porque eu fiquei redundante, na verdade. Esse tempo para nós foi um presente, porque nós vamos fazer por assinatura. Então, tu pode pagar um valor baixinho e a gente vai fazer esse valor até chegar lá no dia 25 de 2026 e daí tu vai abrir a pasta do teu colaborador e vai ter uma linda surpresa. Tá adequada. No nosso modelo de assinatura anual, a pessoa vai ter todo o suporte, desde terapêutico, organizacional ali, a questão do planejamento, de como documentar essas ações. A gente vai ter também acesso jurídico para que a pessoa possa estar ali bem tranquila, bem segura, que não vai sofrer penalidades. Então, se a gente colocar agora, que a empresa já vai assinar agora com nós, quando chegar lá o dia 25 de maio de 2026, que é quando vai entrar em vigor isso, que vai, a partir desse momento, a empresa vai poder sofrer sanções penais e tudo mais, ela já vai estar pronta, ela já vai estar com tudo redondinho, com tudo funcional dentro da empresa. Então, essa empresa vai estar muito tranquila, muito segura, que ela já está em pleno funcionamento. Ou seja, você que está escutando aqui, aproveita, porque são dicas que elas já estão dando. E se a gente não aproveitar o momento de ter como até se programar, se planejar, até mesmo com esses custos e com um olhar que é de valor, de investimento e não de custo simplesmente que vai sair, tu vai ver um resultado bem diferente lá no final do ano ou quando muitas empresas fazem avaliação do seu colaborador, né? Que tem vários nomes que tem no mercado. Porém, não é só isso, gente. Essa percepção vai dar de valorização para o colaborador, porque ela acaba entrando no planejamento de alguma forma, ou pelo menos elas vão identificar de forma preventiva. Talvez aqui precise mais uma ação. É assim que eu entendo, gurias, assim, do planejamento, da proposta de vocês, que ela vai além. Vocês vão entregar muito mais. Né? Então, por isso acho que a pergunta pertinente aqui, gente, da questão dos custos. Acredito que ficou muito, assim, esclarecedora, né? E depois a gente vai ter mais outras perguntas aqui que vai tirar mais dúvidas. Mas, assim, gurias, nesse pacto tópico aqui do valor, eu achei que ficou muito, assim, esclarecedor. O que eu queria trazer agora para vocês, um olhar talvez um pouco mais atual. Para alguns diziam que era futurístico, mas já não é o futuro, já é o presente, né? Então, quais os impactos que a IA
né, a inteligência artificial, nesse contexto, no trabalho remoto, o que isso possa trazer e poupar? Os funcionários, muitas vezes, os colaboradores têm a insegurança de que vão ser substituídos. Então, eu olho para a inteligência artificial como uma grande oportunidade de crescimento para todos nós. A gente pode aprender a ter um bom uso através dela, dentro das empresas, dentro das colaborações, das instituições, enfim, das organizações, mas nunca perdendo assim a questão da essência, porque muitas empresas a gente se depara até com materiais ali nas redes que a pessoa só joga lá sem nem revisar aquele conteúdo e só coloca ali para a questão de faturar. Então, eu acho que isso é um mau uso, é uma forma muito negativa, porque claro que a inteligência artificial ainda tem muitas falhas. É algo que está sendo aprimorado a cada dia, mas eu acho sim que a inteligência artificial ela veio para somar muito nas nossas vidas, que ela traz uma agilidade assim nos nossos trabalhos, naquilo que é muito moroso ali, a gente consegue, através da IA, a gente vê assim um universo de possibilidades de organização. Por exemplo, vai fazer um podcast, tu pode colocar ali sugestão de script, ela vai te trazer inúmeras ideias, mas aí tu chegar e entregar aquilo ali, somente aquilo ali, fica sem a essência da Ana. Então, a gente trabalha muito com essa questão, assim, do melhor de cada um, da essência de cada um. Eu trabalho muito com a questão de propósito, porque eu tenho plena certeza que quando a gente está trabalhando dentro do nosso propósito, as portas se abrem e algo de sobrenatural acontece, assim, a gente tem essa certeza, assim, que realmente a gente está no caminho certo. Mas eu acho, assim, é uma questão de, hoje mais, pesquisando a questão das profissões que estarão aí, que terão destaque, tem que ter bem o pé no chão, de que é uma necessidade, sim, nós estarmos preparados para essa questão do metaverso, da questão da inteligência artificial, isso que eu reforço, a questão que a Tati trouxe, não é que eu vou jogar lá, mas se eu não tiver conteúdo, na hora que eu for fazer minha entrega, tu vai ver que não está ali. Porque se eu for preparar algo direto, eu não vou ter como seguir aquilo, não está humanizado. Não está humanizado nem conectado, né? Não com aquela está situação. humanizado. Então, assim, tu tem e a gente traz. E daí eu falo mesmo, a gente tem uma vivência, sim, esse embasamento, a conectada vem com esse embasamento e a gente faz esse contraponto, porque eu acredito que eu sou mais racional, mais estratégica, mais nessa questão da liderança, e a Tati traz essa questão mais dessa questão de abraçar isso com essa visão sistêmica, né, dessa percepção de dar valor, significado, né? Então, a gente fala, dentro de uma organização, por mais simples, eu falei, tem alguém trabalhando contigo? Tá aqui dentro? Então, tem que ter a NR1 funcionando. Ah, mas eu tenho 2, tenho 4. Tem que ter a NR1 funcionando, porque ela se conecta com tantas outras NRs, né? Ou seja, mais um benefício que a gente está trazendo aqui, sem a gente ter comentado lá no fim, na pergunta, no início, né? Desculpa, gente, às vezes a gente se emociona aqui também, tá? A gente também dá os errinhos. Mas faz parte, né, igreja? É isso aí. Nós estamos falando de ser humano, e isso é um exemplo, né? Então, de ser acolhida, fui acolhida agora aqui, e automaticamente sigo o ritmo. Vamos lá, segue, foca. É isso. Eu acho que não podia ter um exemplo sem querer, né? Melhor. Perfeito. Né? A gente mesmo aqui vivenciou já um pouquinho na prática. E assim, eu queria dar um destaque que eu falei ali, passou rapidinho, sobre a questão da mulher. Final de semana é uma questão, a gente está falando sobre, se a gente está falando sobre saúde mental, eu não posso deixar de trazer, né, Tati, nesse final de, agora, feriado de Páscoa, mais de 10 pessoas perderam suas vidas. Mulheres, né? Mulheres perderam suas vidas. Então, essas pessoas ou eram mães de família, ou faziam parte, alguma família, elas Eram filhas, e por isso, dentro da empresa, se há um trabalho sistêmico preventivo, nós não vamos trabalhar só questões da empresa, a gente vai trabalhar o ser humano como um todo, a gente vai trabalhar a vida.
E quando a gente entrega esse servir, gente, essa aqui mais, ela é assim, uma defensora e tem propriedade, com 14 anos isso, há uma expansão. E quando abre essa expansão, há crescimento. Quando há crescimento, empresários, há dinheiro. Só vou te interromper, porque a pergunta que eu ia fazer, eu acho que agora vocês vão dar sequência. O que muda nas empresas e profissionais? Então, gente, a gente está tão conectada aqui que elas já estão até me antecipando aqui as minhas perguntas, né? Então, Lili, né? Não que soubesse, né, exatamente o que eu ia perguntar. Coração, exatamente. Gente, sabe, de coração mesmo. Então, é isso aí, ó. Então, ó, o que muda as empresas e para os profissionais em si? Então, tu já começou a introduzir. Então, deixar vocês falar mais sobre isso. Muda crescimento, muda posicionamento, mas o chamamento aos empresários, não se assustem. Aqui tá a mão, segura na conectada aí que a gente vai apoiar, porque é isso, quando eu entender que eu vou capacitar o meu colaborador que a gente tem na nossa esteira as palestras também. Nós somos palestrantes. Eu não quero esse serviço de assinatura, mas nós vamos até lá e nós podemos também estar falando aos colaboradores. E nós vamos estar aí pelo país e fora dele, daqui um pouco também falando sobre a NR1 fora. Nós vamos falar sobre saúde mental, sobre saúde psicossocial, sim. Já temos alguns convites, enfim. Alguns convites aí já. E é isso, né? A visão sistêmica, ela é uma visão totalmente inclusiva e acolhedora. E a partir do momento que a gente coloca essa filosofia dentro da empresa, ela vai refletir em todos os colaboradores e também nos clientes. Porque a gente participa de um campo morfogenético, a gente está sempre interagindo com esse campo. Então, por exemplo, assim, eu tinha um colaborador aqui que vestia a camiseta e entregava ali a sua alma para aquele trabalho e eu cometi uma injustiça com ele. Eu demiti ele, eu fiz algo de errado. Muitas vezes acontece dentro das empresas algum tipo de desavença e essa pessoa foi excluída. E ele se sentiu muito injustiçado. Então, uma empresa que talvez estava numa crescente ali, acontece isso dentro desse sistema ali, só que isso reflete lá nos clientes. Os clientes começam a sentir aquela tensão do campo e eles começam a se afastar. Então, mas como isso acontece? Já é comprovado cientificamente que existe esse campo que interage de maneira invisível e que ele não aceita nenhum tipo de exclusão. Então, por exemplo, assim, houve a morte de um colaborador dentro de uma empresa, esse colaborador, para sempre, ele vai fazer parte daquele sistema. E ele precisa ser honrado. Então, muitas vezes ali um colaborador perdeu a vida, aconteceu um acidente de trabalho. Como que foi conduzido isso? Como que foi amparada a família? Como foi reparado esse erro? Houve a tentativa máxima de equilibrar isso? Então, a partir do momento que tu implementa essa postura sistêmica dentro da empresa, tudo vai refletir entre os colaboradores e também entre os clientes. Gurias, é importante, então, a gente falar um pouquinho aqui o que muda nas empresas e para os profissionais, né? E daqui a pouco, se tiver alguma história para a gente contar aqui, ou alguns exemplos, acho que dessas lideranças, o que impacta aqui no todo, acho que é legal fazer um bem bolado nessa pergunta aqui para vocês. Fiquem à vontade. Perfeito. Eu entendo que a partir desse momento onde existe uma norma regulamentadora prevendo a questão de saúde mental, onde existe uma lei 14.831 de 2024 prevendo que as empresas atendam às questões de saúde mental e dos riscos psicossociais e que essas empresas não tiverem promovendo essa saúde e o bem-estar dentro das suas instituições, elas vão estar infringindo uma lei. E elas vão estar passíveis de penalidades. Então, a partir do momento que não existe essa legislação, a gente entende, sim, a questão solidária ali, dentro do ambiente de trabalho. Mas, a partir do momento que essa lei surge, essa norma regulamentadora surge, a empresa pode ter, inclusive, a questão de dolo, porque ela está assumindo um risco a partir do momento que ela não está atendendo isso.
Então, E tem uma questão que a gente tem que se atentar sobre o que é uma recomendação e uma obrigação legal. Então, as pessoas acham, não, a gente pode ir levando assim. Tanto é que foi estendida novamente essa questão da prorrogação, porque veio essa questão, a gente vai levando, e houve sim uma pressão para que isso não fosse agora, né, 25 de maio entrasse em vigor, mas para nós a gente tempo para trabalhar mais saúde mental nas organizações, isso é o que vem, se tem esse impacto dessa, e também tem uma questão, e se eu não cumprir, não for cumpridor disso, o que tem? Tem sim. Tem a questão de sanções, né, penalidades, vão ter multas, aquela questão de, vai ter uma visita, só por denúncia. Eu já ouvi isso de empresários, é só por denúncia. Porque quer realmente negativo, vai ter por amostragem. Uhum. Então, se tem um colaborador, 5, 500, 1.000, 30 mil colaboradores, tem empresas aí com 22 mil colaboradores, que é bem próxima a nós aqui, não interessa. Tem alguém? Claro que vou te interromper um pouquinho aqui, porque nós estamos falando, já uma outra pergunta que eu queria fazer, acho que ela vem a calhar junto aqui nesse momento. Quem não seguir a NR01, o que acontece e quais são os riscos? De uma certa forma, tu já introduziu aqui, né? Se vocês quiserem voltar um pouquinho mais lá na outra pergunta, mas eu penso que é oportuno eu parar um pouquinho aqui para fazer esse link. Perfeito. Né? A Lei 14.831, ela é uma lei como qualquer outra. Então, o que acontece com um empregador que não garante, que não cumpre a legislação trabalhista? Ele é penalizado. É simples assim. A empresa que não se adequar à nova NR1, ela vai sofrer sanções penais, vai sofrer multas. E se houver denúncias dos funcionários que estão dentro da empresa, ele entende como aquele sistema funciona. E se ali dentro daquela empresa não está sendo proporcionado a saúde e o bem-estar que a legislação prevê, ele vai ser o primeiro a denunciar. Mas há uma escala. Então, eu vou chegar, eu já vou ser multado. Não. Eu vou ser autuado. Não, eu posso ser, vai chegar, aquilo eles vêm às vezes em bloco, gente, eles não vêm sozinhos, né, vem Ministério do Trabalho, Procon, a Saúde, daí, Ana Kátia, eu quero ver os documentos dos teus colaboradores, pois é, primeira coisa, e daí a gente vai dar uma diquinha aqui, cumprimenta, sejam bem-vindos, né? Eu já estou com a Conectada nos acompanhando, fazendo, né? Nós temos esse ano, aí então nós temos esse trabalho já em evolução. Mas não tem tudo aqui previsto. A gente recebe uma notificação. O que é isso? Eu vou saber o que eu vou precisar e vou ter um prazo. Se eu não estiver no prazo, e não se iludam, que isso eu como empresária vou dizer, marcou dia 12 de outubro, não vai vir, 12 de outubro chegou. E estava tudo lá, palmas para a empresa. Então é isso, prevenção. E assim, tem tantas outras NR. Usar uma malha de aço para eu ter o IPI, para que o meu colaborador não... é caríssimo, R$200. É mais caro não ter. E outra coisa, nós falamos sobre função e atribuição, que eu tenho tem empresas que a gente faz assessoria que não sabe o que é uma função e o que é uma atribuição. Isso tem que ser claro. Função não é o que a pessoa faz, né? Função. Eu trabalho, eu sou a diretora de processos operacionais. Ok. A atribuição é o que eu faço. Eu atendo isso, eu faço isso, eu disparo isso. Tem que estar claro a função e o que faz. Função, o que é, atribuição, o que faz. Notificado dentro da pasta dos colaboradores. Tenham pasta dos colaboradores com todos os registros, inclusive do acompanhamento da Conectada Brasil, dizendo, nós iniciamos com uma palestra. Porque a gente tem na esteira a palestra. A conscientização primeiro. Então, primeiro, e a gente faz esse chamamento, né, Tati? A gente, quando foi pensar Conectada, a gente falou assim, para aí,
quem está gritando mais alto? É o colaborador ou é o empresário? É o empresário que está gritando mais alto. Porque vai bater aonde? No bolso. Só que se ele investir, ele vai ter ganhos, lucratividade, porque eu vou estar com uma equipe coesa, trabalhada. Organizada. E no sistêmico também. E acaba auxiliando na questão da determinação das funções de cada se era um, né? isso, né? Mas com o que certeza. tu queria... Dentro do nosso modelo de metodologia ali, desde a introdutória ali, da compacta até a avançada, a gente tem esse modelo de documentação para cadastrar, para documentar tudo o que está acontecendo dentro da empresa. Então, ali a gente vai ter os modelos de formulários, de atas, de listas de presença, tudo para comprovar o que está sendo feito. Porque quando houver uma denúncia que chegar lá no Ministério do Trabalho, o juiz vai querer ver documentado, registrado, quais ações essa empresa está fazendo. Não adianta a gente chegar lá e dizer, não, nós somos a Conectada Brasil, a gente faz tudo isso, os funcionários são recebidos dessa forma, existe isso. Tá, mas onde está a comprovação disso? Não é só o fazer, é comprovar que está sendo feito. Então, dentro do nosso modelo de mentoria, tem um módulo que a gente se volta só para isso, de como registrar cada tipo de ação, de como a gente precisa ter o feedback do funcionário sobre aquilo que está acontecendo, porque é importante também a gente ouvir dos colaboradores de dentro da empresa como que está acontecendo, se tem ideias, como pode melhorar essa metodologia. É uma construção. Na nossa mentoria avançada, durante 6 meses a gente vai acompanhar esse líder, esse gestor, em como cada aspecto vai ser melhorado. Então, digamos assim, surgiu uma demanda ali que não estava previsto, algo inédito, a gente vai estar ali fazendo o acompanhamento de como conduzir isso. E a gente vai ter um grupo ali de trocas, onde a experiência de uma empresa, ela se torna um modelo para todas as demais. Então, é uma troca muito rica, né? Porque como é algo que está iniciando agora, claro que muitas dúvidas vão surgir e claro que a gente vai construir e vai aprimorar ao longo do tempo. Nós vamos ter também os hot seat. Então, a gente vai trazer advogado, né? Médico que vai estar... trabalho. Óbvio, trazendo essa questão, né? De como, tanto na prevenção, de posicionamento. Então, nós vamos ter uns bônus aí com pessoas dentro também dessa área para... Não tanto no sistêmico, até que tem outros colaboradores falando, mas nosso objetivo é dar esse olhar sistêmico na saúde mental, psicossocial, de um ambiente harmonizado e com essa visão sistêmica que ela é diferenciada. A promoção de saúde e bem-estar, ela pode ser trazida de maneira multidisciplinar. Então, cada profissional dentro da sua área, ele vai trazer a sua contribuição. Então, médicos, nutricionistas, psicólogos, cada um vai trazer a sua expertise para promover a saúde dentro desse ambiente. A gente está fazendo parcerias com vários profissionais para trazerem em formato de aulas essa visão de como pode ser colocado dentro da empresa. Porque a gente tem uma colega que faz ali a questão de aromaterapia. Então, muitas vezes a gente tem ali um óleo essencial que também é terapêutico, sabe? Aquele aroma que acolhe, que recebe as pessoas, os colaboradores, os clientes. Ele vai já proporcionar bem-estar. Então, já existem estudos que mostram a comprovação, inclusive, em doenças. Ele promove a saúde. Então, imagina o bem-estar. Ou seja, ter ferramentas exatamente além do tradicional. Perfeito. Né? Eu penso que, assim, me corrigem até, essa NR01 vem com essa nova roupagem para justamente a gente poder dar esses direcionamentos com várias ferramentas. E dos mais variados profissionais contribuindo de uma forma mais conjunta. Então, eu entendi isso, mas, assim, eu acho que tá aqui, e eu preciso fazer a pergunta que eu acho que muitos gostariam de saber. Esse sistêmico, o que é o sistêmico em si? E o que ele engloba aqui agora nesse trabalho da Conectada Brasil? Vamos traduzir o que é visão sistêmica, então. Se a gente pensar no sistema respiratório, o que ele é? Ele é o conjunto de órgãos que compõem
a nossa respiração. Então, a visão sistêmica, eu estou aqui na frente da Ana Kátia, ela está representando um sistema familiar. É a junção do papai e da mamãe e de todos os que vieram antes. Então, ela vai trazer, talvez, questões lá dos avós, bisavós, tataravós. Um exemplo que eu sempre coloco ali, a questão que traduz isso, porque hoje já é sabido que a gente tem uma herança comportamental que chega para nós através do nosso DNA. Foi feita uma experiência em laboratório onde o rato era submetido a uma essência de cereja e ele sofria uma descarga elétrica. Então, cada vez que ele recebia aquele estímulo olfativo, ele recebia descarga. Então, com o passar do tempo, quando ele sentia o aroma, ele já sabia que ele ia receber a descarga elétrica, ele ficava tenso. Então, eles fizeram um experimento de procriar aquele ratinho ali e o filho dele nunca recebeu a descarga elétrica. Mas quando ele sentia aquele estímulo olfativo, ele já ficava tenso. O neto daquele primeiro rato, a mesma coisa. E a gente tem essa herança comportamental que vem de 7 gerações. Então, muitas vezes, a gente reage em situações com emoções que a gente não sabe de onde veio, porque não está na nossa vivência. Às vezes é questões lá dos nossos ancestrais e isso já está sendo comprovado, já está se buscando uma forma, porque tem pessoas que são extremamente racionais, né? Então, se não é ciência, não existe. E não é dessa forma. Ainda mais no meio empresarial. Exatamente. Não é que não seja dessa forma, é que até que seja provado, precisam ter profissionais pioneiros que olhem para isso e que sim busquem essa comprovação científica para que então as pessoas possam ter no seu cotidiano isso que realmente influencia, como eu falei ali da questão das leis que Bert Hellinger nos traz. Se alguém não acreditar na lei da gravidade, eu não acredito na lei da gravidade, ela acontecendo. Então, as leis ali, a ordem, pertencimento, equilíbrio, elas existem, quer as pessoas queiram ou não. Isso vai ser comprovado. Bom, agora, então, vamos fazer uma outra pergunta que eu acredito que nós estamos indo para o fim do nosso momento, aqui no final, mas ainda não é o final, mas é a pergunta que não quer calar. Por que contratar a Conectada Brasil e quais os seus diferenciais? Perfeito. Podemos saber? Claro que sim. A Conectada Brasil, ela oferece a melhor solução para a tua empresa. A gente pensou ali em atender a todos os tipos de empresa. Então, desde as pequenas empresas até grandes corporações, a gente pensou assim, com muito carinho, realmente tem o nosso coração aqui dentro de como promover saúde e bem-estar para as pessoas. Eu olho com muito amor e carinho para essa nova lei, acreditando que a gente vai viver um marco de saúde mental no Brasil. A partir dessa obrigatoriedade, que nesse primeiro momento, sim, pode assustar, mas a gente vai, talvez, daqui a um ano, olhar e pensar, puxa, por que a gente não fez isso antes? Exatamente. Porque quando a gente sentir os reflexos que vão muito além das empresas, dos clientes, das famílias, dos filhos nas escolas, gente, isso é lindo demais. Vamos olhar para isso com esse carinho, sabe? Como uma grande oportunidade de todos nós atingirmos essa expansão, esse próximo nível. Então, eu olho para isso com muito amor e carinho. E tu, Lili? O que tu tem para falar da Conectada Brasil? Eu quero ouvir um pouquinho a tua emoção agora. É a nossa emoção da Conectada Brasil. Ela veio para ser um marco mesmo em relação à saúde mental, psicossocial e esse pertencimento desse funcionário, desse gestor, desse empresário, que ele tem essa compreensão e por isso a gente vem com esse olhar sistêmico, né? E da grandiosidade desse sistêmico, que a gente quer um funcionário que vista a camiseta, que ele não seja só o trabalhador, não, que ele seja parte desse sistema. Nós falamos empresa, organização como um sistema vivo e é um sistema vivo. Então, é essa entrega e a Conectada vem com isso, com essa entrega de um olhar, um suporte, mas também é uma mudança de paradigma. Tenha certeza que vai sair de A para B. E nós estamos querendo falar não só para o nosso país, mas a gente vai estar fazendo essa entrega aonde
a nossa voz chegar e o nosso coração e o sistêmico nos levar. Tá, então me conta, está chegando fora do Brasil, é isso? Tá. Tu deixou aqui, Tá eu chegando, peguei. Tá chegando. Então tá, gente, ó, assim que eu tiver novidade, eu vou ser a primeira a tá contar chegando. aqui, que se elas não deixarem, eu vou dizer um furo. Tá chegando. Sirvam nossas façanhas Seja de modelo a toda toda a terra. Muito bem. Gurias, eu acho que assim, ó, nós estamos indo realmente pro final, tá? Vamos encerrar. Acho que a gente falou de tantos tópicos aqui, do que mudou a lei, do que ela vai complementar, os primeiros passos, para quem é, né? Então, pequena, média e grandes empresas, dá para se iniciar. Vocês têm várias formas de atender, de serviços introduzir, pelo menos o iniciar, desde uma consultoria completa ou com pockets, ou com vocês têm aí algumas determinações que eu vou deixar vocês falarem na sequência. A questão do impacto da união, desse momento da IA, que a gente deve seguir, sim, se unir e aí, inclusive, poder ter esse olhar sistêmico dentro da organização e dentro do profissional de cada um. Qual é a sua habilidade, as suas atividades. De fato, isso está bem registrado, a posição de cada um. Gente, isso é o mundo ideal. Eu digo que se a gente conseguir chegar a 50%, e se você tiver todo esse trabalho, as empresas vão dar um salto e a gente precisa como Brasil, né? Então, nada mais, nada menos conectado ao Brasil, por quê, né? Mas, assim, essas experiências de vocês e esse olhar, e aqui a gente acabou nem falando, mas tem os bonequinhos aqui, né? Que eu acredito que eles representam um pouquinho. Sim. Então, não sei, Tati, e vocês querem falar um pouquinho deles, depois a gente concluir. Então, só dei uma introdução, porque eu vi aqui, e eu ia esquecer, gente, de falar dos bonequinhos, e todo mundo vai estar perguntando por que eles estão aqui. Muitas pessoas têm curiosidade, né? Por que usar esses bonecos? A partir do momento que a gente... são âncoras, né? A partir do momento que a gente ancora uma energia aqui e que a gente faz a movimentação dentro do campo morfogenético, um constelador que é treinado, ele consegue perceber aonde... É como se fosse um campo magnético. A gente percebe aquele magnetismo aonde precisa conduzir, com quem ele está conectando, o que ele está trazendo. Então, são âncoras valiosas, gente. Eu já tive muitas curas com... esse é o meu equipamento. Eu já tive muitas curas, assim, através deles. E eu acho, assim, ó, que a constelação familiar, ela é... inclusão e amor. E a partir do momento que a gente acessa essa filosofia de vida, que a gente aplica as 3 leis que Bert Hellinger nos traz, a gente tem um ganho em todas as áreas da nossa vida. E aqui são os meus auxiliares, então, os meus colaboradores. E vem também, cara, agora nós temos essa questão, a Tati faz um trabalho belíssimo, mas a constelação nas empresas, e quando a gente fala isso, constelar uma empresa, assim, por que não? Então, a gente constela a empresa, posiciona ali a questão da empresa, do dinheiro, dos colaboradores, para entender, né, a questão desse posicionamento. Então, a gente faz um ancoramento, daí não é da questão familiar, e sim da empresa. Quando a gente identifica ali padrões de repetição, sabe, alta rotatividade, questões ali que os funcionários não ficam naquela função, ficam descontentes, está causando adoecimento, pode ter ali uma questão sistêmica envolvida. Então, a gente leva essa constelação, entende, pode constelar setores ou toda a empresa e entender qual é a dinâmica que está acontecendo ali. A partir do momento que a gente traz luz para essa questão, que a gente tem a resolução desse conflito ali, tudo começa a melhorar, sabe? As portas se abrem, as coisas começam a mudar. A mudança acontece. Porque muitas vezes, quando a gente está interagindo com esse campo, não sei se vocês já perceberam, ou será que é só comigo? Às vezes a gente está em lugares que a gente percebe que o nosso comportamento muda. Então, eu vou lá na casa dos meus pais e eu percebo que lá eu ajo diferente do que eu ajo na minha casa. É o campo que está agindo. A gente se comunica com ele de maneira involuntária, e isso acontece dentro das empresas. Então, um funcionário que ele é exemplar, que ele tem toda uma trajetória de sucesso em outras empresas, de repente ele chega ali e algo acontece. Por quê? Porque ele está a serviço daquele sistema corporativo e ele muitas vezes não entende o que está acontecendo, ele só age. Quando a gente tem uma constelação com pessoas, que a gente faz a ancoragem, talvez eu venha aqui, ancoro uma energia na Ana Kátia, ela vai sentir as percepções no corpo dela. E a gente está o tempo todo a serviço, de maneira inconsciente. Perfeito. Então, é para entender o que é essa, porque esse sistêmico, né? E
acho que matou a minha curiosidade, é de todos. Mas eu penso que agora a gente podia falar um pouquinho, né? O que esperar das Conectadas de Fato? Vocês já deram aqui um pouquinho a introdução no decorrer da nossa bate-papo aqui, de algumas ações que vocês já fazem, como vocês podem ofertar os serviços de vocês. Mas eu queria falar que vocês dessem aqui, se vocês têm uma esteira, falem agora um pouquinho realmente da Conectada Brasil, quais são os serviços que hoje vocês podem já dividir conosco aqui nesse momento, dentre tantos outros que eu sei que virão. Mas passo a palavra para vocês falarem um pouquinho aí do serviço. Perfeito. A gente tem uma mentoria compacta, são 6 encontros, 3 semanas, que é realmente pocket, muito rápido, assim, para que a pessoa possa entender como essa lei vai agir diretamente na sua empresa. Então, essa mentoria de 6 encontros, ela é muito objetiva para que, por exemplo, assim, o dono da empresa não é ele que conduz isso, mas ele quer entender, ele quer saber se está sendo bem aplicado dentro da empresa dele. Então, ele precisa ter pelo menos uma base de conhecimento para saber que o serviço está sendo bem atendido dentro da sua empresa. Então, essa mentoria de 6 encontros, ela vai trazer cada encontro é um módulo onde a gente vai abordar diferentes questões que contemplam a NR01 nos riscos psicossociais e promoção de saúde e bem-estar. Aí a gente tem um modelo que é avançado, que a gente diz, né? Que são 6 meses, onde a gente vai trabalhar semanalmente com a questão de conteúdo, das formas de abordagem, de documentação, de tudo. Mas também a gente resolveu fazer, assim, uma proposta de trabalho de conclusão de curso. Por quê? Porque aquela pessoa vai olhar para a sua empresa a partir de todo aquele aprendizado que ela está tendo, identificando quais são os riscos e construindo um plano de gerenciamento de riscos para a sua empresa. Então, a gente vai ter ali, uma vez por mês, a gente vai ter ali a monitoria, onde a gente vai assessorar ali os alunos a montarem esse plano de gerenciamento de riscos para a sua empresa. E aí, quando chegar lá no final dos 6 meses, ele vai nos apresentar isso e a gente vai dar o feedback de como pode ser melhorado, como vai. Então, se a gente fizer isso agora em junho, até dezembro a pessoa vai estar com o seu planejamento pronto e a lei vai entrar em vigor em maio de 2026. Então, essa empresa vai estar totalmente capacitada. A gente tem modelos de palestras, onde a gente vai e leva a questão também de promoção de saúde e de bem-estar. Eu não comentei antes ali a questão da minha formação, eu sou formada em práticas integrativas e complementares em saúde. Então, essa questão ali da parte terapêutica, eu faço a condução. A Liliana também tem a questão da formação em psicologia educacional, então a questão ali de identificação de riscos, ela é craque nisso, porque quem mais do que as crianças, né, para darem um nó na cabeça da gente, tem que buscar ali em cada detalhe, a gente tem que ser pensado. E numa empresa não é diferente, né, é uma extensão, né. A criança sempre é o futuro, né, gente? Esse não vai mudar, né? É a questão de todos os riscos. Eu falei, a questão da Conectada, a gente vem com essa questão estratégica, é a questão de conhecimento. A nossa primeira mentoria ali, ela inicial, a Pocket, ela é para os empresários ou alguém que queira, um líder, uma liderança que vai disparar isso. Por isso, na esteira, ela é um produto mais em conta, porque eu vou preparar a Ana Kátia e ela dispara para os demais. Perfeito. Então, vai estar... mas aí terminei, eu quero mais, eu quero documentar. Vai para avançada. Fez avançada, tem um trabalho lá de conclusão, sim, porque nós vamos trabalhar coisas muito importantes. Conhecimento, pertencimento dessa regra, esse olhar sistêmico também, a questão estratégica, um planejamento estratégico, ele tem que ser disparado em outubro. Geralmente é assim nas empresas. Por quê? Dispara em outubro para ver o próximo ano. Então, eu quero entrar, não quero a Pocket, eu quero a avançada. Ok, vamos fazer, porque já vai disparar a ação para o ano todo. Então, nós temos esse olhar. E temos as palestras também. Eu quero levar a palestra. Não quero só para mim, quero organizar um simpósio, quero um workshop. Ok, estamos aí, a Conectada está a serviço.
né? Então, por isso nós fazemos também parte do Autores Palestrantes, né? E nós vamos estar lá já dia 4, 5, 6, 7, 8, em São Paulo, autor palestrante aí, né? Eu fiz parte da segunda edição, agora nós vamos como Conectada Brasil, falando sobre saúde mental. E também nós estamos fazendo parte, recebemos um convite dos autores palestrantes do Brasil. Então, a Conectada, e nós somos os únicos com essa ali dos palestrantes do Brasil, somos as únicas, a Conectada, a falar em saúde mental, psicossocial nas organizações. Todo mundo fala sobre liderança, sobre inteligência artificial, mas saúde mental somos nós. Então, e nós vamos lançar um livro também em outubro, que é a Arte de Inovar, pelos autores do Brasil, em São Paulo. Nós estaremos lá, eu acho que é dia 4 de outubro, a gente está lançando saúde mental nas organizações com essa visão sistêmica Conectada Brasil. Então, se apresentando aí para o país e que sai para a Europa também. Ou seja, com muitas conexões. Com e não certeza. só no Brasil, e como eu já dei o furo aqui, gente, na Europa também. Eu queria muito agradecer vocês. Não sei se vocês querem trazer algo mais aqui ou falar de outros tópicos, mas acredito que, não sei, Liliana, tem algo a complementar? Eu tenho a complementar que eu falei no início que eu quero te agradecer, né? Vai fazer eu chorar. O Pod Ana, Tatiana e Liliana. Quando eu falei no Pod Ana, ela gritou, eu sou Ana! Então, agradecer, né, a esse início de caminhada, que seja um início de caminhada permeado de coisas positivas. E quando todos te falavam em ação, tá aí. Então, o grande dia chegou e aceita porque o resto, né, Tati, vem aí, vem com muito êxito. E é essa casa que nos acolhe, né? Essa casa que nos acolhe aqui também, que tenha todas as bênçãos possíveis, né? Que seja um ambiente promissor, ancorado de todas as energias mais positivas e tu mesmo, agora a Tati complementa, então que pode Ana, é de poder, é de empoderamento, é de sabedoria, é do sistêmico, e é isso. E estamos conectados. Literalmente. Gratidão, querida. Eu que agradeço a oportunidade de a gente estar aqui, agradeço essa casa que nos acolheu. E é sobre isso, né? O poder da comunicação. O teu trabalho, eu tenho certeza que é esse propósito de alma, que a gente vê o brilho nos teus olhos, assim, eu fico muito emocionada de ver quando a pessoa está conectada, assim, com a sua própria alma, com a sua própria essência, porque isso, assim, é visível, isso ilumina o ambiente. E que esse seja também um marco na tua vida e que daqui pra frente tu possa trazer essa comunicação, essa tua palavra que é tão bom te ouvir, fica tão leve, né, a gente aqui, e que realmente tu possa levar essa tua comunicação, essa tua luz pro mundo inteiro. E eu quero falar mais uma coisa, sobre a questão sistêmica. Ele transita muito na questão da família, da nossa origem. Se a gente cura 7 gerações para trás, 7 para frente. Mas eu quero falar sobre família. Essa família me acolheu, as minhas filhas. E assim, ó, pensa num povo empoderado, pensa num povo que são líderes. E eu sempre briguei e falei, um é líder nisso, um é líder naquele outro. Eu dizia, povo, tá todo mundo pronto, vamos lá, tá todo mundo pronto. E eu venho com essa questão da estratégia, negócio cutuca, vamos lá, todo mundo pronto. E assim, ó, isso é uma bênção, porque nem todos têm o dom da palavra. Deus não dá o dom da palavra a todos. E esse pertencimento, e quando a gente fala que a gente está à frente, essa entrega, ela tem que ser de alma, de coração. E a gente tem que ser agradecido a Deus, porque nós somos uma família
até os pequeninhos são empoderados. E eu sempre falo, Kátia, que lá na Bíblia tá, que quando a gente recebe um dom e a gente enterra, até o pouco que a gente recebeu é tirado. Agora, quando a gente entrega esse dom, que a gente multiplica esse dom, mais ainda lhe será dado. Eu recebo e eu faço o meu agradecimento. Não podia ser melhor, não podia ter uma apoiadora que não é de agora. A nossa família, somos uma família agora, né? Conectada junto também, Isso, Tati. isso aí. Mas a nossa grande família. E realmente, hoje para mim, é um marco da coragem, do poder. E se não fosse esse empurrão, talvez eu teria desperdiçado o que eu gosto e o que eu sempre gostei e me anulei muitas vezes. Então, penso que a vulnerabilidade, ela tem que em algum momento favorecer. Então, já que vocês tocaram num ponto tão importante para mim, e sendo o primeiro episódio do Pod Ana, eu posso sim, vocês podem, nós podemos, né? Sim, podemos. Com os nossos poderes de cada um. Com certeza. Então, sendo redundante, mas de coração, obrigada por Gratidão. tudo. Nossa, que E por gratidão a você. trazerem este assunto, essa novidade para o nosso público aqui. Tá bom? Gratidão, querida. Gratidão. Então, quem quiser conectar com a Conectada, faz o como? Então, pode chamar ali pelo Instagram, Conectada Brasil, @conectada com 2 N's, tá? E também nos nossos perfis aqui. O meu, @Tatiana Farias Oficial. E Liliana Pinheiro, mentoria e gestão. A gente está criando agora a página da Conectada Brasil, então ainda tem pouco conteúdo lá, mas em breve terão novidades. Então, não deixe de seguir as meninas, o Conectada Brasil, o site que está em construção, mas elas já vão ter lá para vocês poderem chamá-las, então não deixe de deixar em contato, mas principalmente compartilhe esse nosso episódio com quem você quiser e não esqueça de sim deixar um comentário para mim aqui, dar sugestões no Pod Ana, ou você encontra aqui como @podana número 8. E na rede vizinha, sim, dizem que não pode fazer, vou fazer o Pi, vou fazer o Instagram, @poderana também número 8. Então, até breve, até o próximo episódio.